Recessão global. Se você acha que quem tem problema é só os Estados Unidos, você está muito enganado. É óbvio que os Estados Unidos enfrentam uma crise econômica enorme. Para você ter uma ideia, só este ano os Estados Unidos já subiram a taxa de juros por 5 vezes. As últimas 3 na casa de 0,75 ponto percentual. Os Estados Unidos faz tudo isso para combater a inflação, porque a inflação já supera os 8% nos últimos 12 meses. Aí você pensa, mas Fábio, 8% durante um ano? Sim, para um brasileiro isso não é grande coisa. O brasileiro já está acostumado com inflação ao longo das décadas. Agora, para um americano, não. O americano está acostumado, quando muito, 2% de inflação ao ano. Portanto, 8%, superando os 8%, é o fim. Estima-se que na próxima reunião do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, a taxa de juros vai subir mais 0,75 ponto percentual. E a estimativa é que na última reunião do ano, que vai ser em dezembro, suba pelo menos 0,50. O problema é que, do jeito que a coisa está, não seria de se estranhar que em dezembro também tivesse um aumento de 0,75 ponto percentual. A estimativa é fechar o ano com uma taxa de juros ali na casa dos 4,50, 4,75. Mas essa era a estimativa segundo a última reunião do Fed. Conforme vão passando as semanas, parece que a situação vai se agravando ainda mais. Os Estados Unidos hoje têm um grande problema. Inflação alta, juros altos, recessão técnica já estabelecida. Aí você pensa, Fábio, mas é só nos Estados Unidos. Não. A China, que é a segunda maior economia do mundo, a China só perde para os Estados Unidos e eles vêm brigando, né, Estados Unidos e China nos últimos anos para ver de quem é a supremacia industrial, a supremacia comercial no mundo, a melhor economia do mundo, a mais desenvolvida. Pois bem, a China também enfrenta os seus graves problemas. Lá na China, o setor imobiliário é muito forte. O setor imobiliário era um dos responsáveis, pelo grande crescimento da economia chinesa nos últimos anos. Só que a Evergrande, que é a maior empresa do setor imobiliário na China, ela quebrou. Ela hoje tem uma dívida impagável. Ela está agonizante. Portanto, o PIB chinês deve ser este ano de apenas 3%. Fábio, mas 3% é muita coisa. Veja bem, nós estamos falando da China, que era uma economia que crescia aí nos últimos anos pelo menos 6% ao ano. Ou seja, a China também tem os seus problemas. E muitos imóveis que foram construídos não conseguiram ser comercializados, estão vazios. Prédios fantasmas. Porque não tem quem compre. Porque a economia chinesa, nesse momento, está quebrada. Porque não bastasse o problema que eu falei do setor imobiliário, ainda tem o problema do Covid. Sim, a China ainda tem os resquícios fortes do Covid. A China ainda vem nas últimas semanas, nos últimos meses, fechando cidades, fazendo lockdown, fazendo o fechamento parcial ou total de várias cidades pelo território chinês. O problema é que essas várias cidades que já foram fechadas por algum tempo, elas respondem por pelo menos 35% do PIB chinês. Então imagine, comércios sendo fechados, indústrias sendo fechadas,
as pessoas sem trabalhar, sem ganhar. A China ainda tem os resquícios do Covid. E se ela enfrenta esses resquícios, a economia continua com problema das pernas. E aqueles imóveis que estão vazios não vão ser vendidos para ninguém mesmo. Quem é que vai comprar imóvel quando não se tem trabalho? Quando se tem lockdown? Mas, Fábio, será que a China não poderia acabar com esses lockdowns? Veja bem, no mês que vem existe o Congresso do Partido Comunista Chinês. E nesse congresso será decidido se será dado ao Xi Jinping, o atual líder chinês, um terceiro mandato para ele ou não. E ele sabe que se o Covid continuar se espalhando pelo território chinês, ele não será reeleito. Ele não será escolhido para ter o terceiro mandato. Então o que ele faz? Ele faz lockdown, esperando essa reeleição que vai ocorrer no mês que vem. Eu nem sei se pode ser chamado de reeleição, afinal estamos falando do Partido Comunista Chinês. Mas ele fica esperando chegar esse congresso, ele ser reeleito, para aí sim ele pensar na economia. Sim, ele acha que o importante agora é ser reeleito. Economia se vê depois. Aí você fala assim, poxa, Fábio, mas quer dizer que as duas principais economias estão com problemas, né? Poxa, ainda bem que o restante do mundo não. Peraí, eu ainda não falei da Europa. A Europa, a União Europeia, nos últimos 12 meses também já tem uma inflação na casa dos 10%. E aí, com essa inflação de 10%, o que a Europa tem que fazer? Subir os juros. Assim como os Estados Unidos, a Europa começou a subir os juros. A última reunião do Banco Central deles lá, eles acabaram subindo também 0,75 ponto percentual. E a Europa tenta, dessa forma, combater a inflação. Só que a Europa tem um outro problema que eu ainda não falei aqui, pois chegou a hora de falar. A Europa tem uma guerra em seu território há 7 meses. A invasão da Ucrânia pela Rússia já completou 7 meses. Ou seja, como que um território em guerra vai fazer com que sua economia sobressaia? Não. As crises, os problemas econômicos acabam sendo consequência de tudo isso. Por exemplo, a Rússia começou a não fornecer, de uns tempos para cá, gás natural para a Europa. Só que antes da guerra, 40% do gás natural utilizado na Europa vinha da Rússia. Só que eu estou falando da União Europeia. Só que entre os países que compõem a União Europeia, havia países que utilizavam muito mais que 40% do gás natural da Rússia. A Polônia, por exemplo, utilizava 80% do seu gás natural vindo da Rússia. A Alemanha utilizava 50%, metade do seu gás natural vinha da Rússia. O inverno está chegando na Europa, chegou na Europa, e a gente sabe que agora se precisa de mais gás ainda, principalmente para o aquecimento das casas. Mas não só isso. Com essa baixa oferta de gás, muitas pessoas não conseguem mais pagar a sua conta de energia, porque ela subiu várias vezes, né? Tem lugar que subiu quase 10 vezes o preço da energia lá na Europa. E aí, não só as pessoas não conseguem pagar as suas contas, como as empresas não conseguem pagar.
Imagine uma indústria que precisa de energia para o seu dia a dia. Pois bem, essas indústrias estão fechando as portas. E aí o que o governo faz? Diante de uma conta de energia altíssima pela baixa oferta, pela grande demanda, porque começou o frio, o governo começa a ajudar, começa a prestar assistência para a população. Presta assistência de que forma? Imprimindo mais dinheiro. Se imprime mais dinheiro, o que acontece? Aumenta a inflação. Para combater a inflação, aumenta-se os juros, ou seja, é um ciclo vicioso. Nesse momento, a Europa está também afundada em sua crise. Em sua crise econômica, que está envolvida com uma crise geopolítica, que está junto com uma crise energética. Eu falei das duas principais economias do mundo e falei da Europa. E aí você brasileiro, eu brasileiro, a gente pode de repente pensar que, mas isso é lá. Lá não. Nós estamos numa economia globalizada, correto? Portanto, o que acontece lá afeta aqui também. Países que não têm uma economia tão desenvolvida, países que às vezes não têm um parque fabril tão desenvolvido, mas esses países normalmente exportam principalmente commodities para esses países mais desenvolvidos. Se esses países enfrentam uma crise, logo eles diminuem a compra de commodities dos países menos desenvolvidos. Eu vou falar de um exemplo do Brasil. O Brasil exporta muito minério de ferro para fora. E hoje, talvez o nosso principal parceiro econômico não é nem os Estados Unidos, mas sim a China. E para que esse minério de ferro que o Brasil exporta, quando vai para a China, para que é utilizado? Para construção civil na China. Agora, se eu falei que o setor imobiliário chinês vive grave crise diante de toda a crise que se encontra lá na China, como é que a gente vai vender para a China minério de ferro? Não vai. Ou vai vender numa quantidade muito menor. Isso vale para países do continente africano, por exemplo. Ou seja, numa economia globalizada, a dor de um é a dor de todos. Então, se a Europa nesse momento enfrenta grave crise, se os Estados Unidos enfrentam grave crise, se a China enfrenta grave crise, nós temos uma crise no mundo. Nós temos uma crise global. Nós temos uma recessão global. Porque estima-se que nessa virada de dezembro para janeiro, a situação vai estar pior ainda. Algumas empresas que estavam ali se segurando ali, não demitindo, porque a empresa é grande, porque ela tinha um colchão, esse colchão hoje não existe mais, ou o colchão ficou bem fininho. As demissões vão começar, mais empresas vão fechar suas portas. O que nós vivemos neste momento no mundo é uma crise global. Uma crise global que, óbvio, afeta todo o mercado financeiro, incluindo as criptomoedas, que é o tema desse nosso canal aqui. Eu já falei isso em outros vídeos, mas vale a pena repetir. Como você quer que as criptomoedas subam se toda a economia do mundo está em queda? Vivemos uma crise global. Vivemos uma crise econômica mundial, a maior delas desde a Segunda Guerra Mundial. E a situação pode piorar ainda mais. Portanto, entenda o quanto a economia afeta a vida de investidores, afeta a vida de pessoas como nós, que gostamos do setor de criptomoedas, que gostamos do Bitcoin. Entenda para onde a economia está indo. E isso impedirá que você tome muitas decisões erradas em relação
as suas criptomoedas. O meu nome é Fábio de Lima, este canal é O Minimalista Cripto. Por favor, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe um comentário abaixo do vídeo. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva por gentileza. Obrigado pela atenção mais uma vez e até breve.